Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, vem na carona comigo aqui que a gente vai bater um papo aí hoje sobre o assunto aí das vendas no mês de outubro. Pois é, pessoal, parece que as notícias aí surpreenderam o mercado automotivo com um aumento expressivo de vendas no mês de outubro de veículos. E para a surpresa aí de muitos analistas, youtubers e muitas pessoas aí que estavam apostando numa queda do mercado automotivo, numa redução de vendas, parece que o mês de outubro ele foi totalmente o inverso dessas previsões, né? Tivemos aí, segundo o relatório da Fenabrave, um 21% de crescimento de vendas aí em relação ao mês anterior. O mercado brasileiro de automóveis ele é um mercado muito pequeno. A redução desse mercado é muito improvável, porque hoje só compra carro novo uma faixa da sociedade, e aquela galera que realmente compra carro sempre e está disposta a pagar pelo valor do veículo, né? Então é uma camada muito pequena que ainda compra carro zero, e que sempre foi assim no Brasil, tá, pessoal? O brasileiro nunca teve grana para comprar carro. É lógico que nos últimos tempos para cá, depois da pandemia, o preço do automóvel subiu muito, né? A gente não tem basicamente preço de carro popular mais, porque por uma série de questões e exigências, né, os carros tiveram que ser modernizados na parte de segurança, na parte de emissão de poluentes, e tudo isso encarece o valor dos veículos. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quero falar com vocês o seguinte: mais um recado que o mercado passa é a questão do crescimento de vendas dos veículos de carros elétricos, né? Muita gente vem falando que o carro elétrico não vai vender, que vai passar. Só que não é isso que o mercado está mostrando, né? O rei de vendas dos elétricos é o BYD Dolphin Mini, né? Que é esse carro que eu estou rodando aqui com ele. O Dolphin Mini, no mês de outubro, ele já vendeu bastante, mais do que Toyota Corolla, batendo na casa ali já do Onix, e tá atrás do Yaris, né? Então imagina você que você tem o Yaris, que é um carro Toyota, que é um carro de muita qualidade, e você já tem aqui o Dolphin Mini já ali na cola do Toyota Yaris, e em vendas no varejo já batendo ali, logo chegando ali perto do Onix, de fato muito surpreendente, né? Então quem diria que um carro chinês em 2 anos de vendas já estaria vendendo tanto carro quanto está vendendo aqui o Dolphin Mini. E tem uma explicação muito simples para a gente poder falar desse crescimento de vendas. É que é aquilo que a gente fala, né? Que produto, o produto ele vai quando ele entra no mercado cheio de desconfiança e tudo mais, mas à medida que as pessoas vão conhecendo o produto e vão entendendo a proposta e vão entendendo a tecnologia, e à medida que as pessoas vão entendendo que aquilo dali vai trazer algum benefício para elas começam automaticamente a migrar de produto, né? Então o carro elétrico hoje, principalmente o Dolphin Mini, é um carro muito, mas muito econômico, muito econômico. Eu digo isso para vocês porque eu comprei o carro porque eu queria conhecer a tecnologia, né? Eu já falei isso para vocês, eu gosto de conhecer novas tecnologias, eu sou muito ligado nessa questão de tecnologia e gosto muito de mecânica e automóveis. Mas a minha proposta foi comprar o carro para conhecer a tecnologia. Quando eu fui comprar o Dolphin Mini, eu estava para comprar o Tiggo 5X, que o Tiggo 5X Sport, ele era o carro assim, basicamente o mesmo preço. Ele era, acho que uns 4 mil mais caro do que o Mini. E eu fui ver o carro e tal, e fui ver o Dolphin Mini. Só que quando eu falei, poxa, eu vou usar o carro 90% do tempo na cidade. O Tiggo 5X é grande, é um carro legal, bonito, super bem acabado. Só que ele é um carro a combustão, né? Tem um consumo alto.
E aí eu parei para fazer conta, eu falei, cara, eu andei no Dolphin Mini depois, né? Ele é um carro que passa assim mais... uma sensação mais de tecnologia, mais silencioso, é muito confortável e tal. Eu falei, cara, por que eu vou comprar um carro, vou pagar o mesmo valor, para todo mês eu ter que ficar gastando com combustível, depois eu ter que gastar com as manutenções. É lógico que na garantia, né, você vai fazer revisão na concessionária, mas eu vou ter que ficar parando para trocar óleo, aquela coisa toda de carro a combustão que vocês já sabem, né? E aí eu pensei comigo, eu vou pagar o mesmo preço, sendo que eu posso rodar num carro que é muito mais econômico, praticamente eu vou rodar de graça, né? Porque eu tenho as placas fotovoltaicas em casa. Então eu parei, fiz as contas, falei, cara, eu vou de Dolphin Mini. Por quê? Porque o carro vai me dar muita economia. Então eu rodo pouco, tá, pessoal? Assim, eu rodo em torno de 12 mil a 15 mil quilômetros por ano. É a média de 1.000 quilômetros por mês. Rodo super pouco. Só que para mim, esse carro aqui já retornou quase 4 mil reais de economia em combustível em 6 meses que eu estou usando o carro. Então, por que o Dolphin Mini ele tá vendendo muito, é o rei de vendas? Por causa dessas características. Primeiro, que o carro ele é muito completo para sua categoria. Ele compete com o Onix, compete ali, está competindo com o Yaris, né? Tá competindo ali com os carros de entrada. É lógico que com carros de entrada mais automáticos, né? Mais completos. Só que o carro oferece muito mais. Agora o Dolphin Mini, né? Ele tá vindo com 5 lugares, câmera 360. Isso daí elevou, né? Jogou para cima a venda do Dolphin Mini. Então é um carro super completo, super macio, confortável. Tem uma série de benefícios nesse carro aqui que não tem em outros carros de entrada. E outra coisa, o carro é super silencioso, super confortável. Eu tô aqui andando, é um carro gostoso de dirigir, você não fica cansado no carro, você roda o tempo todo. É um carrinho para cidade, muito esperto, você coloca aqui no modo esporte. Você tem uma arrancada, ó, você pisou, o carro vai. No trânsito ele é muito ágil. Então, o que acontece? Para a galera que é público desse tipo de veículo urbano, se o cara faz conta, ele vai falar, pô, por que eu vou andar num carro a combustão para ter muito mais gasto, sendo que eu rodo 90% do tempo na cidade? Por que eu vou rodar com um carro a combustão, sendo que eu posso economizar uma quantia gigantesca em termos de consumo? Então, o cara hoje que mora em casa, né, ou mora em prédio que tenha condições de ter o carregador. Olha, pessoal, eu só carrego esse carro aqui no carregador portátil. Eu tenho o Wallbox na minha casa lá, o Wallbox que veio com o carro, mas eu só carrego ele no portátil. Eu carrego o carro uma vez por semana, rodo a semana inteira, chego no final de semana com 30, 40% de bateria e coloco ele lá à noite para carregar no portátil. Carregador portátil que eu paguei R$540. Então assim, para perímetro urbano é perfeitamente possível você rodar com esse carro aqui. Viagem curta, se você fazer viagem curta onde você tem a tomada, você pode viajar com o carro. Então 90% das pessoas aqui que compram esse tipo de veículo são pessoas que vão passar aí, a maior parte do uso é perímetro urbano, pequenas viagens. E não faz sentido, galera, não faz sentido você pagar gasolina para rodar na cidade hoje, né? Então, sei que tem pessoas que vão criticar, mas o carro vai desvalorizar. Vamos esperar, né? Porque já tem aí na internet alguns vídeos dos usuários, pessoas com o Dolphin normal e agora com o Dolphin Mini, que já rodaram mais de 100 mil quilômetros com o carro. 100 mil quilômetros, não teve degradação de bateria, não teve problema. Agora roda você 100 mil quilômetros com o carro a combustão para você ver um monte de manutenção que você tem que fazer até chegar nos 100 mil, né? Então você vai rodar com o carro a combustão,
para chegar nos 100 mil, um carro automático, no mínimo você vai ter que fazer 2 trocas de óleo de câmbio automático. Você sabe quanto que custa para trocar o óleo de um câmbio automático? R$ 1.800, meu amigo, por baixo. R$ 1.800, troca total. 100 mil quilômetros para um cara que cuida do carro, de um carro a combustão, ele vai ter que ter feito pelo menos 20 trocas de óleo a cada 5 mil. 20 trocas de óleo. Você sabe quanto custa para fazer 20 trocas de óleo? Coloca aí R$300 a cada 5 mil quilômetros. Você já vai ter gastado aí R$6 mil, meu amigo, de troca de óleo. Então você coloca aí 3 mil reais de troca de óleo. 6 mil reais de troca de óleo. Mais 3.600 de óleo de câmbio. E não é só isso, você tem que trocar filtro de combustível, né? Você tem que trocar o filtro do ar do motor. Então não é só o combustível que você economiza no carro desse aqui, você economiza muita manutenção. Então, pegando uma pessoa que vai trocar o carro aí com 100 mil quilômetros, a economia é muito grande. Então, por que você vai gastar mais com um carro que te entrega menos, consome muito mais, para rodar na cidade? Cara, por isso que o Dolphin Mini tá vendendo pra caramba. Então, e a tendência é vender mais, tá? Então, se você ainda não comprou o carro elétrico, você que usa na cidade, se você ainda não comprou, recomendo você que corra enquanto a BYD ainda tem estoque desse carro, né? Porque eles trouxeram muitos carros, né, para fugir do imposto. Então eu recomendo você que, se você... Vamos lá, então, pessoal, vamos lá. Se você roda no perímetro urbano, você viaja pouco e suas viagens são curtas, faz total sentido você partir para o carro elétrico, tá? Esse carro aqui roda na cidade 400 quilômetros, tá? É muito econômico. O custo de rodagem dele por quilowatt é 6 vezes a 7 vezes mais baixo do que o custo de rodagem na gasolina. Se você não tiver placa fotovoltaica, você vai ter um custo 7 vezes menor para rodar com esse carro aqui. Eu fico pensando, pessoal, mas o carro elétrico... lá no Rio de Janeiro, cara, os caras colocavam gás no carro, e tem muita gente que coloca gás no carro para rodar. E o pessoal fala que bateria explode. É claro, gente, que tem todo carro, todo veículo tem um risco. Mas você pega aí, tem gente que coloca gás, kit gás, e roda com kit gás, com aquele, né, com aquele cilindro de gás lá, que pode explodir, e o pessoal coloca. Agora, você vai pegar um carro elétrico de fábrica com garantia de 6 anos. 6 anos, esse carro tem garantia de 6 anos. Bateria com garantia de 8 anos. É por isso que o Dolphin Mini está vendendo. Só se eu não me engano, agora no relatório da Fenabrave foram 2.700 unidades vendidas no mês de outubro. Esse carro aqui já está batendo quase 18 mil unidades vendidas no ano. E é o rei das vendas dos elétricos. E assim, o recado para as montadoras, né? Principalmente as montadoras de carros hatch compactos, carros de entrada, mas que são os carros mais completos. Precisam inovar, precisam aprender, porque senão vão perder mercado. Essa galera toda aqui, ó, que tá rodando com esses carros aqui, ó, todo mundo que tá vindo aqui pro centro de São Paulo, tudo usuário, 90% aqui usuários como eu, tá? Sai aqui da região metropolitana e vai trabalhar no centro. A maioria aqui roda 20, 30, 40 km por dia. A grande maioria. Essa galera, se começar a entender quem vai comprar um carro para trabalhar, se o cara fizer conta, ele vai comprar um carro elétrico. Porque é muito econômico, né? Faz 6 meses que eu não sei o que é um posto de combustível. Faz 6 meses que eu não sei o que é gastar 260, 270, 280 para encher um tanque. E eu ia comprar o outro carro que eu ia ter essa despesa.
Pelo menos 3 vezes, 2, 3 vezes por mês. Então, é por isso que o Dolphin Mini tá vendendo pra caramba. É por isso que tá vendendo muito. Então, é aquilo, pessoal. À medida que a população vai entendendo, eles vão migrar para o carro mais econômico. Porque o brasileiro, por mais que as pessoas falem, brasileiro não é burro. As pessoas não são burro. As pessoas começam a fazer conta. Imagina você, 6 mil, 7 mil, 8 mil reais de economia por ano. Faz muita diferença, cara. Eu agora vou reformar lá a área de serviço da minha casa. E praticamente eu tô pagando a reforma com o que eu tô economizando de combustível desse carro aqui. Então, realmente faz diferença você rodar no elétrico. É muito mais econômico. É um carro que vai te trazer menos problemas. Faz 6 meses eu só abri o capô desse carro aqui só quando eu comprei. Quando eu comprei o carro, uma semana depois eu fui lá, abri e olhei. Acho que faz 4 meses que eu não abro o capô desse carro. Vou até abrir depois, gravar o vídeo. Porque você não tem que se preocupar com óleo, com filtro de ar. Não tem com o que se preocupar. Você tem ali o líquido de arrefecimento ali do radiador, que é pequenininho, e o freio, o líquido de freio, mais nada. Então depois eu vou até gravar um vídeo pra ver como é que tá lá. Porque o carro te dá essa tranquilidade, entendeu? O carro te dá essa tranquilidade, você não tem que fazer esses tipos de manutenção. Então, ó, vai rodar na cidade, meus amigos. Continuo a dizer para vocês, carro elétrico é muito econômico. Tem muita gente aí que tá detonando, falando mal do carro elétrico, que não vai para frente, que isso tudo vai passar. Cara, eu até respeito, só que eu acho que o grande problema hoje são os impostos, as taxas que estão sendo colocadas para impedir a venda desses carros aqui. Por quê? Porque não tem como competir, esses carros aí, hoje, a combustão, carros compactos para uso urbano, não tem como competir com esses carros aqui em termos de economia, construção. Então, assim, não faz sentido você pagar o mesmo valor de carro para rodar na cidade e pegar um carro a gasolina, porque você vai gastar muito mais. Porque vai desvalorizar. E, cara, depois o que você economizar ao longo do tempo, paga essa desvalorização, ainda sobra, tá? Sobra dinheiro. Sem contar a tranquilidade que você tem com manutenção e um monte de encheção de saco que você tem com carro a combustão. Mas carro a combustão novo também, beleza, carro a combustão novo não vai te dar problema. Só que você vai ter que ficar parando para fazer revisão, troca de óleo, aquele monte de coisa. Então, galera, tá aí, Dolphin Mini, rei das vendas. Superou já muitos outros carros, menores. Vendeu mais do que o Corolla esse mês de setembro. A BYD já ultrapassou a Jeep em número de vendas no mês de outubro. Está crescendo, já está com 6,5%, 6,7% de participação no mercado brasileiro. Vai continuar crescendo porque as pessoas, à medida que forem trocando seus veículos de uso urbano, elas vão fazer conta e vão entender que é muito mais compensador você rodar no elétrico. Para quem tem 2 veículos em casa, às vezes a esposa tem um veículo, ou tem um veículo em casa para viagem, ou o filho tem um veículo. Enfim, quem tem 2 veículos em casa, não faz sentido ter 2 veículos a combustão, porque você vai ter um veículo para rodar no dia a dia, então que seja um veículo elétrico, e você vai ter um veículo para viajar, ok, um veículo a combustão. Tem muita gente, parece que não, mas tem muita gente que tem 2, 3 carros hoje na garagem. Então o mercado tá aí e a galera vai ter que ralar muito para poder tirar essa diferença tecnológica, tá? Empresas que não investiram no passado na eletrificação vão ter que ralar muito para poder chegar no nível dos chineses, Eu diria até que é muito mais vantajoso para essas empresas
Volks, Chevrolet, Fiat, buscarem parcerias com os chineses, porque se não tiverem parceria, dificilmente eles vão conseguir tirar essa diferença de tecnologia, né? Porque o chinês ele já está muito à frente na tecnologia elétrica, principalmente na construção de baterias, porque os outros países eles têm conhecimento para produzir um carro elétrico, mas não tem o know-how. O que é o know-how? A experiência, a condição de fabricação. Hoje isso tudo está na mão dos chineses. Então a galera vai ter que ralar muito para poder competir com esses carros aqui. Se o governo continuar subindo os impostos, vai dificultar a venda, obviamente que vai encarecer, e isso pode atrapalhar um pouco o mercado de elétricos, mas acaba também prejudicando o consumidor, né, que somos nós, né, porque você vai continuar sendo obrigado a comprar o carro a combustão com menos tecnologia, com menos economia, quando na verdade você poderia estar rodando num carro mais econômico, né, pessoal? E esse negócio de imposto, que vai tirar emprego, é muito relativo, né? Porque, por exemplo, o cara como eu, que está rodando no carro elétrico, eu estou economizando. Só que essa economia que eu faço no combustível, ela volta para outros consumos, né? Então, na verdade, você continua mantendo a economia funcionando, só que você acaba ali dando, para quem é usuário de carro, né? Você acaba dando ali para essa pessoa outras possibilidades de consumo, né? Porque realmente é muito econômico, né? É que as pessoas não fazem conta, mas rodar com carro a combustão é um dos gastos maiores que as pessoas têm. E no caso do carro elétrico, esse gasto cai muito e é muito vantajoso. Então, pessoal, tá aí o Dolphin Mini, o rei das vendas. As outras montadoras que se coçem, que corram atrás, porque senão vão perder mais vendas. Se você não comprou seu carro elétrico ainda, corre para comprar, porque o preço vai subir, tá? A BYD tá com estoque aí, mas uma hora esse estoque vai acabar e já vai chegar aí com imposto. Obviamente, se essa tal fábrica que eles dizem que vão abrir, que eu duvido muito, tô achando que não vai abrir fábrica nenhuma. Mas, enfim. Então, você quer ter economia, corre aí para poder pegar o seu Dolphin Mini. Pessoal, valeu pelo papo aí, um abraço, até a próxima.